Muito bem, galera, fechando aqui mais uma cobertura do Fluminense fora de casa, na gelada Curitiba, no frio Couto Pereira. Nem vi quanto tá a temperatura aqui agora, mas, cara, certamente deve estar por volta aqui de 5 graus mais ou menos. Tô gravando esse vídeo aqui por volta das 11 da noite, após esse jogo aqui no Couto Pereira. Infelizmente falando, após mais uma derrota do Fluminense. A gente vinha de uma sequência super positiva, né, de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Fomos para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Juventude. As derrotas aconteceram. Na verdade, a derrota lá no Alfredo Jaconi e depois a derrota no Clássico, o empate com o Juventude no jogo da volta, que acabou eliminando o Fluminense. Mas por pouco também não foi uma derrota. É mais um momento de instabilidade, já dá para dizer que é o primeiro momento ali de instabilidade de fato do técnico Mano Menezes, desde que ele chegou ao Fluminense e conseguiu fazer a equipe ter uma evolução de fato, tanto é que os resultados apontaram isso, mas depois, agora nesses últimos jogos, o time perdeu o rendimento e também cometeu muitas falhas que levaram a esse resultado. E inclusive dá para comparar a forma como aconteceu contra o Juventude aqui no Couto Pereira. Né, viradas repentinas, viradas em situações que o Fluminense estava numa situação, estava num momento favorável do jogo e acabou cedendo o resultado. Em erros totalmente evitáveis. E aí, galera, eu já vou abrir aqui esse vídeo, porque depois eu vou trazer a palavra do técnico Mano Menezes, mas eu já vou concentrar a minha análise aqui, dizendo que a gente não pode... Não adianta agora a gente ficar apontando só o dedo para um ou outro jogador. Aqui no Couto Pereira, o esquerdinha, infelizmente, vinha fazendo um bom jogo, né? Um jogo maduro, um garoto de 18 anos apenas, vale ressaltar isso. Agora que está recebendo ali uma sequência, uma oportunidade como titular num jogo que não é fácil ter, não é fácil. Ele vinha fazendo uma partida muito correta e em 5 minutos ele cagou o jogo inteiro. E isso acontece, isso pode acontecer, é apenas um jovem. Em outros momentos, o Fábio, novamente, assim como contra o Vasco ele cometeu um erro, hoje, para mim, ele também falhou. Porque ele teve um tempo de reação tardio. Né? É uma jogada em que muitos goleiros acabam levando o gol dessa forma. 7, 8 goleiros levariam esse gol, porque o Reinaldo foi muito feliz na forma como ele bateu na bola. Mas para um goleiro desse nível, a gente espera a defesa. E ela não aconteceu. Só que aí a gente vai apontar o dedo pro Fábio, vamos apontar o dedo pro esquerdinha, aí no outro jogo é a bola aérea, que ninguém tirou uma bola, é o Martinelli que não marca, é o Thiago Santos que não marca, é esse e aquele, e a gente não vai sair do lugar dessa forma. O que é preciso entender é porque o Fluminense não consegue sustentar, voltou a não conseguir sustentar os resultados. É porque o Fluminense se abate quando leva o gol, se perde em campo e desperdiça resultados importantes como foi aqui no Couto Pereira, porque claramente o Fluminense não teve uma atuação ruim, não teve uma péssima atuação, diferente de outros jogos, diferente do jogo contra o Vasco, por exemplo. O Fluminense ele teve um controle durante boa parte do confronto, os primeiros 25 minutos, teve mais posse de bola, a coisa começou a desandar quando o Mano opta por colocar o Keno no lugar do Martinelli, desfaz aquele esquema de 3 volantes, coloca mais um atacante e o Keno entrou errando absolutamente tudo, para surpresa de absolutamente ninguém. Né? Chovendo molhado falar do Keno. O Mano errou e depois o erro foi corrigido pela força do universo, o Keno sentiu e aí o Mano foi obrigado a fazer uma alteração. Vou falar que perdeu pela entrada do Keno? Eu acho que não é só isso. Mas a gente precisa ter uma visão mais ampla e a comissão técnica do Mano precisa fazer esse diagnóstico e dessa forma o Fluminense se tornar um time confiável. Hoje o Fluminense não é um time confiável, porque ele está na frente, ele faz o gol, mas a qualquer momento o jogo pode desandar. E aí é o que? É questão emocional? É questão técnica? Por que tantos erros? Erros bobos? Lembrando que o Fluminense tinha um controle no primeiro tempo do jogo, mas quando contra-atacava, errava uma enxurrada de passes, mas muitos erros de passes cometidos, muitos. Não dá, e não foi só o Keno, não. O Aras errou, o Ganso errou, Cauã Elias errou, Alexandre errou. Se você pegar ali o jogo inteiro e rever, você vai ver quantas bolas o Fluminense
pegou, chegava no ataque e perdia. E proporcionava o quê? O contra-ataque do Grêmio, que era tudo que o Grêmio queria. Era tudo que o Grêmio queria, esses contra-ataques. E todos os lances mais perigosos do Grêmio no primeiro tempo, todos foram em bolas perdidas pelo Fluminense, em bolas que o Fluminense tinha um domínio. E aí vai para o segundo tempo, os 2 gols do Grêmio saem após 2 erros do Fluminense. E a falha do Fábio, vale lembrar, o esquerdinho fez uma falta totalmente estrambelhada em cima do Soteldo, né, que originou a falta e depois saiu o gol. E o Renato Gaúcho, malandro, no segundo tempo inverteu, colocou o Soteldo em cima do moleque, para pressionar o moleque, sabendo que ele é menos experiente e que aqui do lado direito ele estava bem marcado pelo Samuel Xavier e sempre alguém na cobertura. Então é um resultado, para mim, o Fluminense poderia ter saído com um resultado mais favorável aqui do Couto Pereira, para mim é muito claro, pelo menos com empate. Fez por isso, o Grêmio não teve uma grande atuação, não teve um grande domínio, não teve, sabe, um sufoco absurdo. O jogo não foi dessa forma. Só que, é o que eu estou dizendo, é preciso entender e de uma vez por todas encontrar uma forma de parar de cometer tantos erros. Sabe, com a bola no pé. Erros na tomada de decisão. O esquerdinho é o erro na tomada de decisão. É um braço todo aberto, é uma falta que não precisava ter sido feita. Então, se a gente não olhar para o coletivo e tentar encontrar uma explicação num todo por que tudo isso vem ocorrendo, não adianta. Hoje a gente vai apontar o culpado, amanhã a gente vai apontar outro, no contra o Corinthians vai ser outro, e assim e aí não vai resolver nada. Sabe? Então o Mano tem essa responsabilidade a partir de agora, de fazer com que o Fluminense reencontre o caminho das vitórias. Vamos ouvir então um trecho aqui da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. Eu acho que a gente tem que ser inteligente a ponto de saber interpretar as coisas, né? O futebol brasileiro é um futebol de boas semanas e semanas ruins. Você oscila dentro, exatamente por isso que falamos, né? Você tem uma sucessão de jogos muito difíceis, situações difíceis, às vezes, do teu time, do teu grupo, perde jogadores importantes em determinados jogos e eles fazem falta, mesmo que os outros que entram são extremamente qualificados, como é o caso da maioria dos clubes grandes, né? Mas você tem que ter calma, não pode se empolgar quando as coisas começam a dar certo também, quando as vitórias vêm. Elas também foram construídas em cima de pequenos detalhes, né? As derrotas também estão acontecendo em cima de pequenos detalhes, que horas são favoráveis e horas são contra. Mas eu acho que a equipe tem se comportado bem. Nós estamos melhorando um pouco essa questão de atacar o espaço, como foi a jogada do gol, né? A gente falou sobre isso no intervalo. Em determinados momentos do primeiro tempo, a gente encurta demais o jogo, porque a gente quer bola no pé, e a bola pode ser no espaço, para você ser mais agressivo, para você chegar mais rápido na frente. Está melhorando muito nesse aspecto, está trabalhando para isso. A equipe vai resolver seus problemas, eu tenho certeza disso. Eu penso sempre que é muito cômodo para o treinador dizer que é psicológico. Eu acho que sempre é muito cômodo para o treinador dizer que é outras coisas. Eu acredito muito em trabalho, em parte tática, em organização da equipe, né? O adversário também tem as suas armas, o adversário sabe e trabalha para usá-las, né? E o futebol é aproveitamento. Fizemos uma jogada lindíssima no primeiro tempo, que trabalhamos quantos minutos antes, Lima? Para fazer a jogada, entramos cara a cara, a bola entra, bate embaixo da goleiro, quase entra, mas não entra, né? A deles foi uma cobrança que não bateu em ninguém. É muito raro uma dessas bolas entrar direto, mas entrou, né? Então, assim, as duas foram feitas, talvez a nossa até com mais qualidade para ser gol, mas futebol é assim, tá? Eu acho que a equipe tem que ter personalidade para saber jogar com placar favorável, tem que ter ambição para saber jogar com placar favorável, mas também tem que ter organização para saber suportar a pressão que o adversário, ao estar com um placar desfavorável, vai impor. O Grêmio não vai aceitar derrota na Libertadores perdendo de 1-0 de maneira, né, generosa. Vai fazer o que sempre fez na vida, né? Se tem alguém que sabe impor uma pressão e fazer as coisas ficarem difíceis para o adversário, esse é o time que enfrentamos hoje, tá? Então nós temos que saber suportar isso bem, sem perder a capacidade de jogar. Quando um time deixa de jogar, quando ele pega a bola e ele entrega para o adversário, como fizemos isso bastante vezes hoje, eu acho que foi o jogo que mais erramos na transição, você está chamando esse adversário para cima de você, porque ele vem.
Começa, inclusive, a perder o medo de sofrer ataque lá, porque você não vai mais lá, você entrega a bola para ele. Então começa a se sentir mais confortável para arriscar como o Grêmio arriscou naquele momento do jogo. Foi naquele momento. Se foi por causa que Keno entrou mais aberto ou não, isso é subjetivo, né? Na verdade, a gente optou pela primeira formação porque achou que era adequado para iniciar o jogo, né? Mas a opção que tínhamos era Keno para fazer uma saída forte de contra-ataque. O jogador não entra bem, não entra tão bem, é fácil depois do jogo da gente fazer análise pós-jogo, tá? O Grêmio entrou com 2 jogadores de flanco e não perdeu o controle do jogo no segundo tempo. Então não é por ser de flanco ou por ser assim. É por, às vezes, você conseguir executar melhor, sair melhor. E existe todas as maneiras de jogar futebol, respeita-se todas e todas são boas. Bom, o jogo de futebol é feito desses momentos, né? Iniciou firme, iniciou bem, né? Trabalhamos muito para que ele tivesse essa atuação com a firmeza que teve. Estava marcando um jogador extremamente experiente, agudo, jogador de seleção argentina como é Pavon. Então, esse foi o primeiro momento. Mas um pênalti mexe com todo mundo, né? Mexe com ele também, provavelmente. Aí perdeu um pouquinho da tranquilidade de posicionamento, aí já entrou de qualquer jeito na bola, não dá, né? O jogador que ele estava enfrentando na segunda parte do jogo, você não pode entrar de qualquer jeito para tomar a bola, que você não consegue tomar a bola. Essa hora também os outros jogadores mais experientes têm um papel importante em orientá-lo, em reposicionar, em acalmar. O futebol é feito desses momentos, sim. Pode ter acontecido com ele, mas vai certamente estar no próximo jogo melhor preparado ainda, né? E é isso que se quer. Queria aproveitar a oportunidade para elogiar a arbitragem. Achei o jogo muito bem criterioso, muito bem arbitrado, a menos que tenha escapado da gente algum lance fora, que acho que não, né? É muito bom a gente ter o jogo jogado, decidir o jogo dentro do campo, como foi hoje. Dei parabéns para Dário. Acho que a gente, quando passa por essas situações, não é por causa da derrota que a gente tem que deixar de elogiar, porque realmente foi um jogo muito completo em todos os aspectos. Vamos lá, tô fechando aqui esse vídeo já agora num outro ambiente aqui no Airbnb onde a gente está hospedado, porque eu não tinha assistido a coletiva do técnico Mano Menezes. Eu precisava assistir a entrevista coletiva completa para poder fazer uma análise aqui, de fato, em cima do que o Mano falou nessa coletiva, né? Então, por isso estou fechando o vídeo aqui. E assim, eu concordo com muita coisa que o Mano falou, e o que me dá uma certa esperança eu vou falar dos erros, vou repetir aqui, reforçar alguns erros que ele cometeu, mas me dá uma certa esperança que a gente vê que ele está atacando os problemas. Ele reconhece os defeitos, ele reconhece os erros e fala como ele está tentando consertar esses erros. E, obviamente não depende dele. Ele falou da tomada de decisão, a gente aponta o caminho, a gente dá um caminho, mas o jogador que decide em campo, o jogador que define em campo. E o Fluminense está errando muito. Quando ele fala, os detalhes, a gente teve vitórias nos detalhes, estão perdendo também nos detalhes, mas são muitos detalhes, e os detalhes são esses erros constantemente cometidos, erros coletivos e erros individuais que vêm jogando resultados por água abaixo. E aí eu só vou abrir um parênteses aqui. Eu falei que a gente deve focar mais no coletivo, porque senão a gente vai ficar a cada jogo tentando achar um responsável e as coisas vão continuar acontecendo. Então é hora de fazer esse coletivo voltar a funcionar. Mas só queria abrir um parênteses aqui para o senhor Keno. Quando o Mano fala, a questão não é que o cara que entrou mais aberto, ou se tivesse entrado outro pelo meio, não é isso que define, tudo bem. O mais importante é o jogador entrar bem. A questão é quando você escolhe o Keno. E para mim o Mano erra. O Fluminense ele sai do jogo neste momento. Porque, cara, não dá mais para Keno, gente. Não tá dando mais. Se você pegar o jogo, os lances, assim, são erros, mas assim, é um jogador que não compromete, que ajuda muito pouco ou quase nada atrás, e na frente ele erra basicamente quase tudo que ele tenta. Mas isso aí é uma rotina já.
Isso aí já vem de muito tempo. Então, até quando o Fluminense vai insistir no Keno? Até quando? Não dá, cara. Mas vai entrar o Lima. Mas não sei quem vai entrar. A questão é que, com ele em campo, infelizmente o jogo não anda. Bom, feito esse parênteses em relação ao Keno, o Mano falou sobre esquerdinha, falou reconhecendo ali o problema na tomada de decisão, nos contra-ataques desperdiçados, né? Voltou a falar da necessidade do time chegar na frente mais rápido, de ser mais vertical. Então tudo isso assim me dá uma esperança de que ainda dá. Tá difícil. O time do Fluminense hoje não é um time que passa confiança, é um time que não sabe administrar os resultados, é um time que a qualquer momento coloca o jogo a perder, isso que é verdade. Mas, cara, olhando para o jogo de volta, é o resultado de um gol de diferença no Maracanã, com a torcida toda a favor. E eu ainda tenho esperança de que o Mano vai conseguir corrigir esses erros. Né? A gente está passando por um momento novamente de instabilidade, é fato. No final de semana vai jogar contra o Corinthians sem Ganso, sem Ares, muitos problemas. Mas o Fluminense poderia ter saído daqui com um resultado melhor, fato. Mas segue vivo na Copa Libertadores. Todo mundo sabe que tem muita coisa para melhorar, muita coisa. Mas o resultado poderia ter sido diferente. O Fluminense ele jogou durante boa parte desse jogo para conseguir um resultado melhor. E ele não veio novamente porque erros bobos foram cometidos. Quando isso vai ter o fim? Não sei, mas eu espero que imediatamente. Porque terça-feira, na semana que vem, eu vou para o Maracanã acreditando que o Fluminense vai chegar às quartas de final da Copa do Brasil. E o Ganso, na saída de campo, ele falou uma coisa muito importante, hein? O Fluminense precisa ter humildade. Olha só o que ele falou na saída de campo. O que você atribui essa virada? A gente tem que ter um pouquinho mais de humildade. Quando a gente chega no ataque, a gente tem que procurar o companheiro melhor posicionado. A gente escolher a melhor jogada, a melhor tomada de decisão. Isso está faltando para nossa equipe quando chega na fase do ataque. A gente precisa melhorar isso. Então, pessoal, isso aqui é um recado claro do Ganso, tá? Isso aqui é um recado claro do Ganso. Tipo, tem gente fominha, tem gente sendo fominha, demorando a tocar a bola. E quando toca errado. Então, é uma manifestação que o Ganso faz de uma coisa que geralmente ele faria internamente e está colocando para o externo. É uma coisa que a gente está percebendo aqui de fora, está evidente, está muito claro. Né? São muitos erros que são cometidos e pelo que o Ganso está falando, muitas vezes por preciosismo também. Muitas vezes por não querer tocar, às vezes, a bola para o cara que está mais bem colocado. Enfim, é uma fala sintomática do Ganso, que a gente tem que levar em consideração no contexto da forma como as coisas estão acontecendo. Beleza, galera? Deixa aí seu like, seu comentário. Você concorda ou discorda de maneira respeitosa. E se inscreva aqui também no canal do Lessa. Conto muito com vocês. A gente vai ficando por aqui e voltamos com mais informações. Tem repercussão ainda, tem Zona Mista, tem muita coisa. Eu vou trazer aqui no canal do Lessa para vocês. Um abraço, tamo junto.